a paz de Cristo, o amor, o cuidado e a comunhão de Deus esteja sobre todos vós. Neste momento, eu quero pedir aos amigos, aos colegas, aos irmãos em Cristo Jesus, que se inscreva no meu canal, professora Aurimar Spalatti, que compartilha, deixa teu like, porque este canal ele tem o objetivo único, exclusivo, de proporcionar uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de esperança e uma palavra de salvação. E nesse momento eu quero trazer uma palavra que remete sobre a importância do papel da mãe e a influência dessa mãe na relação da vida do filho. Quando eu trago a figura da mãe, eu não estou referindo à questão da mãe que simplesmente teve um filho. A questão de ter um filho não significa ser mãe. Ela é uma genitora, ela gerou aquele filho. Mas ela não cumpre a tarefa de desenvolver o papel da mãe em relação aos cuidados do filho. Então, não é dessa mãe que eu quero dizer nesse momento. Mas eu quero tratar aqui de uma mãe que gerou o filho e que cuida do filho com amor, com carinho, incondicionalmente. Então, é dessa figura que eu quero tratar neste momento. E é fundamental o papel da mãe no cuidado do filho. Podemos dizer que a mãe é definitivamente um pilar dentro do lar, na questão da estrutura familiar. E notamos que a palavra mãe, ela é tão pequena, mas ela tem uma importância muito grande na relação da família, né? No que tange o cuidado do filho, as obrigações, né? A proteção no lar que esta mãe ela traz. E observa-se que a Bíblia ela dá um significado da mãe. Ela compara que o amor de Deus é comparado com o amor de uma mãe para o filho, e traz aí como referência o livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso 15. E ela se refere à mãe que aconselha, à mãe que dá carinho, à mãe que protege, à mãe que cuida, é a mãe protetora e que preocupa com o bem-estar do filho. Então, a mãe é aquela que está sempre presente, podemos dizer assim, desde o início, né, da formação dessa criança até o momento que nasce. E daí ela continua cuidando também. Então, esta é a verdadeira mãe que a Bíblia traz, né, na figura. Então, a mãe, biblicamente, ela está relacionada com a maternidade, na questão do amor, da proteção, do cuidado. E eu quero trazer nesse momento um exemplo de mãe que a Bíblia traz, né? E a Eunice e a Lloyd. A Lloyd é a mãe da Eunice e é a avó de Timóteo. Então é uma família que pode sim dizer que é um exemplo de uma verdadeira fé, porque a Lloyd ela soube instruir a Eunice, e a Eunice, como mãe de Timóteo, ela teve o desejo de compartilhar tudo aquilo que ela aprendeu da sua mãe Lloyd, trazer para a vida do filho, porque foi tão gratificante para ela, e ela sentiu aí a obrigatoriedade, né, o dever de levar o filho a conhecer o caminho, que Jesus é o caminho. E ela quis colocar na mente do filho, no coração do filho, a questão da fé verdadeira, o verdadeiro caminho.
porque existem vários caminhos, mas a preocupação de Eunice é mostrar a Timóteo o verdadeiro caminho. E veja bem, a Eunice era uma mãe que preocupava muito com Timóteo. E observa-se que era uma família, mas que havia aí uma diferença de crença, né? uma questão de compreensão da fé. O próprio esposo da Eunice não professava a mesma fé. E com isso nasce no coração da Eunice uma preocupação de ela ter que dobrar os seus esforços no que tange à educação cristã, tendo em vista que o seu esposo não professava a sua mesma crença, a sua mesma fé. E nota-se que uma família onde tem um menino, né, um filho, homem, obviamente ele tende a olhar a figura do pai e querer ser semelhante, ser igual, né, ao pai, porque ele tem como pai o modelo, ele tem como pai o espelho, o herói. Então eu quero ser igual ao meu pai, tudo que meu pai faz, eu quero fazer, o que meu pai fala, eu quero falar, eu quero ser igual ao meu pai. E isso traz uma preocupação porque ele não tem a mesma linhagem, né, o mesmo pensamento que a Eunice, né, foi ensinada, foi criada. E aí eu observo que essa mãe, ela teve um cuidado, né, e até um certo critério de poder mostrar a verdade, né, colocar na mente e no coração dessa criança que o caminho é Jesus. Veja que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2, diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Entende-se que o ensinamento é perpetuado a Timóteo desde a sua infância. Neste versículo da Bíblia, a gente observa que o próprio apóstolo Paulo, quando ele olhava para Timóteo, um jovem, uma idade tão tenra, tão novo, mas com uma fé viva, uma fé solidada, uma fé firme. Então ele olhava para Timóteo e via assim, é uma fé verdadeira. E ele encantava e admirava de ver a postura de um jovem tão novo e tão responsável e tão dedicado na obra do Senhor, tão fiel, tão temente a Deus, a ponto que ele entende que tudo aquilo que Timóteo possui, obviamente, porque teve atrás dele uma excelente mãe. Então, aí é notável a questão da influência da mãe. Hoje, nos nossos dias, nós temos muitos pais, mãe, que preocupam muito com a questão do bem-estar do filho quanto preparo para o futuro. E sempre motivando, o filho tem que estudar, escolher uma profissão, e seja na questão do esporte, na questão da música, enfim. Então, sempre investindo na questão da área profissional do filho. Isso é importante. Mas precisamos entender que a prioridade na vida de nossos filhos é realmente mostrar o caminho, implantar na mente e no coração dele que Jesus é o verdadeiro amigo. No momento que nós conseguimos dar um suporte espiritual para essa criança, na formação da sua fé, na formação da educação cristã, de modo que essa criança venha crescer, desenvolver com base fundamentada, com raiz profunda das coisas celestiais, das coisas de Deus, e ele pode estar preparando para a sua profissão futuramente, mas ele está alicerçado em Cristo Jesus. Então, ele vai ser muito bem sucedido, porque ele tem a base fundamentada na rocha,
que é Cristo Jesus. Então, a gente observa-se que a profissão é importante, é necessário, mas o primordial é a base espiritual, é a formação no espiritual, que essa criança, ela cresça no caminho, no temor do Senhor Jesus. Aí essa criança faz muita diferença. Nós podemos observar os jornais, as revistas, televisão, os noticiários que saem. Quantas vezes tem aí um filho que formou medicina, é um juiz, é um advogado, é um professor, mas por A mais B, né, um deslize qualquer, ele está hoje na cadeia. E às vezes a gente pergunta, mas como investi tanto, gastei tanto, levei para a faculdade, né? Mas agora no final das contas, um médico na cadeia. Mas quais foram, né, os fatores que levaram essa pessoa a chegar a esse caos? Muitas das vezes ele tem a formação intelectual, mas a base espiritual é zero. Não tem amor ao próximo, não tem equilíbrio, não tem um respeito mútuo e por aí vai. Então, é importante trabalharmos dentro dos critérios, dos princípios bíblicos, mostrar à criança o caminho que deve andar. Então, no verso do livro de Timóteo, capítulo 2, ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, ele diz assim, que desde a tua mocidade sabe as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, nota-se que desde a infância, a mãe, né, a Eunice, já trabalhava no princípio da palavra de Deus, ensinando, né, os bons modos, a educação cristã, ensinando o caminho que esse menino deve andar. E o apóstolo Paulo teve a oportunidade de poder ter ao seu lado esse jovem como missionário, companheiro, liderava a igreja, dedicava na obra do Senhor. Então, Paulo chegou a dizer assim, filho, meu filho na fé. Então, observa-se que era um menino que tinha um ministério brilhante, um ministério realmente abençoado, porque atrás dele existia uma mãe que norteava, que mostrava o caminho, que segurava na mão, que mostrava os cuidados, como poderia andar, como deveria andar, como deveria comportar-se. Então, a presença da mãe no desenvolvimento do filho é de suma importância, porque a mãe, ela está sempre ali para exortar, para corrigir, para amar, para protegê-lo, enfim, né, desempenhar o seu papel. E nisso nós podemos observar que a Lloyd e a Eunice sempre estavam juntas, então uma dando apoio à outra, né, compartilhando as ideias. E eu vejo assim, hoje, nossos dias, uma mãe, no exemplo da Eunice, nessa figura, a mãe que dá o seu exemplo na questão, por exemplo, de uma mãe que não só fala, não só ensina, mas ela mostra o seu exemplo, a questão do ser, né? Porque ensinar muitas vezes é fácil, mas o difícil é o ser. Então, eu acredito que a Eunice e a Lloyd, ela preocupava com a questão do ser. Então, ser o exemplo. Mas como assim, Aurimar, ser o exemplo? Uma mãe, ela pode ser exemplo na sua dedicação, da responsabilidade do filho, né, de ouvi-lo, de aconselhá-los, de poder estar perto, de protegê-los, mas também de orar junto com essa criança, de ler a palavra junto com essa criança, uma oração diária, estar sempre falando continuadamente de Jesus. Então, essa vida contínua, uma vida de exemplo dentro do lar,
Isso fala muito alto na vida do filho. O exemplo, ele fala muito mais do que 1000 palavras. As palavras às vezes cansam, mas o exemplo eles marcam, ficam registrados. E nós podemos observar, por exemplo, na questão de um espelho. Quem é que não gosta de um espelho, né? Todos nós, principalmente as mulheres, né? O homem gosta, mas as mulheres gostam mais. Então, podemos observar que a mulher, antes dela sair de casa, eu acho que ela passa, vamos chutar assim, né? No mínimo mais 5 vezes pro espelho. E ali ela dá uma olhada no cabelo, na roupa, no calçado, enfim, né? Todo aquele preparo para ela dizer, não, agora tá legal, tá jóia, agora eu vou sair, né? Então, mas se esse espelho estiver no escuro, ela não consegue visualizar, ela não consegue ver, né, a sua imagem. E é importante que o espelho, ele também não fala, mas ele demonstra, né? Então, se esse espelho estiver sujo, também você não tem condição de visualizar direito, porque ele fica fosco, né? Não dá para você enxergar direito. E se ele estiver trincado, também não tem condição, né, de você conseguir ter uma boa imagem no espelho. Mas se o espelho estiver limpo, estiver num lugar claro, obviamente você vai ter sucesso, né, em olhar para esse espelho. Ele está limpo, ele está num lugar claro, aonde vai poder mostrar, né, de fato, toda a tua imagem. Então, é exatamente isso a nossa vida. A nossa vida, ela tem que ser limpa. A nossa vida, ela tem que ser uma vida de justiça, uma vida reta, uma vida de honestidade, uma vida de verdade. Porque aí os nossos filhos estão olhando, espelhando em nós. Tudo que nós fazemos, obviamente, vai ficar marca, porque ele está observando, né? Então, o nosso exemplo é muito importante. E nessa figura da Eunice, da Lloyd, observa-se que ela, de fato, foi um exemplo na vida desse jovem Timóteo, aonde ele teve aí um ministério abençoado na companhia do apóstolo Paulo, aonde o apóstolo Paulo se orgulhou muito na questão de ter em sua companhia um jovem naquela qualificação. Então, isso é muito importante. Então, vale dizer que nós, como mãe, precisamos investir no nosso filho na questão da educação cristã, dos princípios bíblicos da palavra de Deus, para que seja formado em nossos filhos, né, o caráter de Cristo. Isso é fundamental, porque quando ele for para a universidade ou for para uma outra esfera, ele tem raiz, ele tem profundidade e ele sabe distinguir a mão direita da esquerda. Veja o que diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 5 e 7. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. O verso 6 diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o verso 7: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, observe que o apóstolo Paulo, ele deixa claro, né, a relevância dessa figura, dessa mãe, que pôde colocar na mente e no coração, vamos dizer assim, plantar essa verdadeira fé na vida de Timóteo, né? Então, é de suma importância nós estarmos alinhados à parte espiritual e à parte intelectual. Que nós não venhamos somente preparar os nossos filhos para o futuro profissional, mas também que tenha uma base espiritual. Abrindo-se um parêntese, vou citar um exemplo de uma médica que em São Paulo, ela saindo do trabalho, estava chovendo e ela passou uma poça d'água e espirrou no menino que estava passando de bicicleta. E esse menino xingou essa médica de tudo quanto é nome. Ela não gostou, indignada, ela fez a volta
e passou o carro em cima desse menino e tirou a vida desse menino. E daí muitos perguntam, né? Chegou também no júri perguntando como que uma médica pode tirar a vida, né, de um jovem, de um senhor, se ela fez juramento para cuidar da vida, proteger a vida, e agora ela vem e tira a vida, arranca a vida de um cidadão, né? Quais os fatores que levaram ela a tomar essa atitude? Então, ela tinha um conhecimento intelectual, mas ela é zero da parte da espiritualidade. Então, o cidadão, ele não tem que ser formado só na parte intelectual, mas a parte espiritual, porque nós somos formados de corpo, alma e espírito, e a nossa alma tem que ter a parte da alimentação espiritual, das coisas celestiais, das coisas do céu, para que nós possamos oferecer, né, ao próximo tudo aquilo que nós aprendemos da parte de Deus. Então, uma das maiores riquezas que pode um filho ter são as marcas recebidas na infância por meio da família. Olha que coisa linda, né? Coisa preciosa, que é uma riqueza. É aquilo que você vai deixar nos teus filhos, né? A marca, o teu exemplo. Então, quando você vê o teu filho profissionalmente bem-sucedido, mas também a base espiritual formada, e você diz, louvado seja Deus pelo filho que eu tenho. É um filho amado, é um filho que tem uma profissão maravilhosa, mas é um servo de Deus. Aí faz toda a diferença. Então, neste momento, eu quero deixar esse conselho para que todas as mães coloca com prioridade a educação cristã do teu filho, colocando o amor, a fé verdadeira na mente e no coração das crianças, para que ela tenha a marca do pai, da mãe, da família. Ela pode ir para qualquer lugar do país, do mundo, mas a marca está ali e ela sabe que ela tem que permanecer nesse caminho que o pai com a mãe ensinou. E isso é muito importante. Então, nós observamos que devemos sim preocupar tanto com o conhecimento intelectual, mas com a parte espiritual, porque sem Deus nós não somos nada. Mas devemos estarmos preparados, né, para fazermos a obra do Senhor, porque todos nós temos uma chamada. Todos nós, eu acredito que Deus, Ele escreve a nossa história e nós temos que cumprir o ídolo do Senhor, independente da profissão que tu segues, né? Mas nós temos o ídolo do Senhor. Então nós temos que ter esse calor, né, no coração, esse fervor na alma, de poder dizer, Jesus, eis-me aqui. Se eu sou uma médica, eu quero fazer, Jesus, com que aonde eu trabalho seja um campo missionário, que eu possa falar do teu evangelho, que eu possa falar do teu amor. Se você trabalha numa repartição pública, que ali você seja como um espelho, que a tua posição, o teu comportamento possa falar muito alto na vida das pessoas. Se você é o professor, perante os alunos, perante os professores, que você seja a luz, né? Que você possa realmente refletir a luz de Deus na vida das pessoas. Então, precisamos entender que nós, como mãe, temos uma tarefa árdua e precisamos cumprir, porque é uma tarefa árdua, mas também é muito gratificante quando nós vemos nossos filhos saindo debaixo das nossas asas, mas está aos cuidados de Deus e seguindo aquele caminho que você mostrou. Jesus é o caminho. Então, eu louvo a Deus pela vida de muitas mães que têm se esforçado, que têm labutado. Sabemos que não é fácil, mas na força de Deus nós vamos vencendo um dia após outro dia. E precisamos ter essa coragem que a Eunice e que a Loi teve na questão de cuidar do filho e mostrar o caminho. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele fala que o exemplo da vida
que Timóteo, né, trouxe, que estava assim impregnado em si, ele dizia assim: tudo isso acredito que é uma excelente mãe, que soube mostrar o caminho, que soube implantar a verdade de Deus na vida do Timóteo. E isso é importante. Então, em Provérbio, capítulo 22, verso 6, diz assim: ensina a criança no caminho que deves andar, e antes que for velho, não desviará dele. E daí, essa é a ordem, né? A ordenança que Deus deixou para as mães. Ensina, eu estou dizendo de mãe, mas aqui serve para o tio, para a tia, para o avô, para o pai. É quem é responsável pela mãe, pela criança, né? O cuidado com a criança. Então, precisamos ser exemplo. Mas de que forma ser exemplo? Na nossa dedicação às coisas de Deus, né? Na questão de ter um devocional com Deus diário, na questão de orar com o filho diariamente. Esse é um exemplo que nós podemos deixar para nossos filhos, né? O culto familiar. Então, eu agradeço a todos que estão nesse momento ouvindo esta palavra e que compartilha as demais outras pessoas, porque com isso você está proporcionando que outras pessoas tenham acesso a esta mensagem. E nesse momento eu quero agradecer a Deus pela tua vida, que tu tenha uma vida abençoada em Cristo Jesus, que Deus abençoe todas as mães, que o amor de Deus seja sobre todas e que a bênção de Deus recaia sobre cada uma, de modo que possa continuar a tendo esse cuidado, a valorização da educação cristã na família e na vida dos filhos. Que Deus abençoe.